levantes populares, né, contra aquelas ditaduras. Eram países com problemas agravados pela crise econômica, né, aumento do desemprego, aumento da miséria. É um movimento que também começou a se forjar na Europa, principalmente na Espanha, né, onde se fundou o movimento Democracia Real Já, que desde maio começou com grandes mobilizações contra o governo espanhol, né, exigindo melhorias nas condições de vida, principalmente melhoria no desemprego, na educação. 40% dos jovens espanhóis hoje estão desempregados, né, isso é uma das maiores motivações, né, o pessoal tentando mudar mesmo os rumos do país para ter um futuro melhor, um futuro com emprego, com casa, com dignidade. Então é o mesmo protesto, que é o mesmo sentimento que se espalhou também agora para os Estados Unidos, com a ocupação em Wall Street, onde tem mais de 20 mil pessoas acampadas, né, próximo à Bolsa de Valores norte-americana, e protestos que estão se espalhando por todos os Estados Unidos. É a mesma luta dos estudantes chilenos, né, agora mais recentemente também lutando por uma educação gratuita, né, o Chile é um país que ainda até hoje a educação ainda é paga, né, a partir de entrar no ensino superior tem que pagar a universidade, muitas escolas, a maioria das escolas públicas de ensino médio também, né, é paga, e a juventude lá também está indignada, tentando mudar a situação do Chile. Já não querem mais só mudar a educação, né? Querem mudar o país, querem uma Assembleia Constituinte, mudar as leis atrasadas do Chile. Então esse mesmo movimento que começou em 2011 em tantos países, começou a fazer esse chamado, né, para unificar todas essas lutas no 15 de outubro, a luta dos indignados do mundo inteiro, né, que foi um total sucesso, aí, aconteceu em mais de 90 países, e bem mais de 2 cidades. Ele se caracteriza por ser contra o sistema capitalista? Ou ele pega, porque, por exemplo, assim, eu acompanhei pela imprensa, a mídia convencional nossa, ela vai no seguinte sentido: é um movimento anti-corrupção, anti as organizações partidárias. O que eu vi do pessoal dos Estados Unidos falando, por exemplo, era um movimento anticapitalista. E aí há essas divergências. Assim, como é que tu vê isso? Ele é um movimento anticapitalista? Ele não é? É que aqui no Brasil aconteceu também algumas outras mobilizações, né? Em Pelotas não teve, no 7 de setembro, mobilizações que muitas pessoas iam com caráter mesmo de criticar o sistema capitalista, no próprio dia 12, convocadas por entidades apenas contra a corrupção, né? Sim. Um pouco protestos mais limitados. Mas a avalanche mundial de protestos está exigindo uma democracia real, né? É uma luta por democracia real já. Esse é um movimento dos indignados da Espanha, esse é um movimento que chamou o 15 de outubro, que questiona um pouco, né, o modelo de sociedade que a gente tem hoje, que democracia é essa, né? Que em Pelotas mesmo, agora a Câmara decidiu por aumentar o número de vereadores da cidade, sendo que 90% do povo era contra. Acho que sem entrar no mérito de se isso é bom ou ruim, acho que a principal crítica é questionar: estão governando por povo? Estão de acordo com as ideias do povo? Quem decide as coisas? Uma vez que tu vota de 2 em 2 anos e os políticos governam a revelia sem escutar o povo, então de fato não é uma democracia de verdade, né? É uma falsa democracia que tu delega poderes a alguém que vai governar de costas para a vontade popular. Nossos próprios vereadores, né, quando teve uma audiência pública aqui, falaram que iam decidir sobre o aumento do número de vereadores de acordo com as ideias dos seus partidos, porque eles representam os seus partidos, quando na verdade o nosso movimento mundial, Democracia Real, diz que não. Os políticos, eles deveriam representar o povo que votou neles, que elegeu eles. Então a ideia é fortalecer instrumentos como plebiscitos, referendos, que o povo tem o poder de decisão sobre as coisas centrais das cidades, dos países. O Uruguai tem essa cultura, né? O país, o Uruguai, ele tem essa cultura. Há pouco tempo, por exemplo, foi decidido no plebiscito no Uruguai a questão da água, né? Se privatizava ou não. E é cultural isso dentro do Uruguai. Passou pelo período militar. Mas é interessante, assim. Como é que tu avaliou o ato aqui na nossa cidade? Como é que tu avalia a situação que nós estamos vivendo com relação ao movimento? Assim? Há um crescente? Como é que está a tua opinião? Bom, no Brasil a gente ainda não tem um sentimento tão forte antissistema, anticapitalismo, né? Infelizmente, como está começando a emergir muito forte nos Estados Unidos, muito forte na Europa, mas aqui também foi importante para unir os indignados do Brasil. Aqui em Pelotas, unir os indignados de Pelotas. Então a gente tinha colegas bancários que estavam aí em greve, então lutando por melhorias de condições de trabalho, não só de salário. Sim. Tinha indignados professores, né, que também estão em greve, lutando não só por seu salário, mas também por maior investimento em educação. Também compartilham com os estudantes a luta dos 10% do PIB para a educação pública, né? Hoje o governo investe cerca de 4,5% mais ou menos. Conseguimos unir estudantes de diversas universidades, federal, católica, escolas de ensino médio,
privadas, estaduais, pessoas desempregadas, artistas de rua. Então a ideia foi unir, enfim, o que a gente está no mesmo grito, na verdade, que o pessoal no resto do mundo e nos Estados Unidos mesmo, né, que é o chamado de que nós somos trabalhadores, estudantes, desempregados, artistas, nós somos 99% do povo. E hoje quem se beneficia desse sistema, que está em praticamente todos os países do mundo, né, esse capitalismo voraz, é apenas 1% dos mais ricos. É os banqueiros, é os políticos, são os grandes empresários. Então a gente quer virar esse jogo, né, unir esses 99%, mobilizar esse pessoal, né, trazer à tona essa discussão de união, para, enfim, se a gente é 99%, com certeza a gente tem muito mais poder do que esse 1%. Isso já está acontecendo, né? Já tem países que o povo está conseguindo mudar a constituição do seu país através da mobilização. Claro. Teve ditaduras derrubadas, né, e a luta lá continua ainda para avançar ainda mais para uma democracia real. Então acho que 2011 marca uma virada, acho, na história mundial, e uma virada boa para o lado da população, para o lado dos 99%. Eu ainda avalio mais. No Brasil, nós vivemos um período de inércia, um período de amortecimento dos movimentos sociais. Tudo que está na institucionalidade, as centrais sindicais, por exemplo, elas estão imobilizadas, né? Todas as centrais sindicais estão dentro do governo. Todos os partidos políticos estão dentro do governo. Todos. Porque os que saíram, se rebelaram, muitos voltaram e ficaram nos esquemas. Então, esse tipo de mobilização ele é muito profundo, ele é sintomático. Por exemplo, nós vivemos no nosso país hoje, a impressão que dá é que tu vive num estado de bem-estar social, né? Tu volta lá na década de 50, por exemplo, nos Estados Unidos, quando havia aquela grande compra de bens, automóveis, eletrodomésticos, o Brasil está vivendo isso. Mas, ao mesmo tempo, existe uma crise social muito forte. E quem vem avançando, por isso que eu entrei na questão da corrupção, nessa luta, porque ela é muito bonita na forma. Agora ela é muito perigosa, porque quem avança no movimento social hoje é a direita, é o fascismo. Então, quando nós vamos para a rua fazer esse tipo de movimento, por isso que eu quis demarcar, é um movimento contra o capitalismo. Porque ser contra o capitalismo é ser contra a barbárie. Agora, tu entrar na falsa discussão da corrupção, que a gente sabe que o Estado brasileiro é um Estado corrupto, porque o sistema capitalista é corrupto, senão ele não existe. Então, quando nós entramos na discussão da corrupção, nós temos que entrar na discussão de acabar com o sistema capitalista. Aí se vai vir um outro sistema que vai ser o socialista ou que vai ser comunista, bom, aí a sociedade vai ter que descobrir e discutir, né? Até porque a própria democracia que a gente tanto pauta, né? A democracia real, que o povo decida as coisas, não interessa para 1% mais rico. É verdade. Porque, como eu falava, a gente é 99%. Então, se a gente viver numa democracia de fato, com certeza uma democracia não é capitalista. É verdade. O capitalismo não comporta na democracia. A gente vê mesmo aí o controle da internet pelos estados hoje, né? A própria Inglaterra, o governo inglês que criticava a ditadura egípcia por não permitir o livre acesso à internet, quando começou os protestos na Inglaterra, a primeira coisa que fez, né, foi bloquear e buscar perseguir as pessoas que organizavam os protestos pela internet. Ou seja, a democracia não precisa mais, é só quando convém, né? E a distorção que houve com relação à Inglaterra, por exemplo, a TV Globo mostrava, mataram um jovem e o povo são os baderneiros, estão na rua. Na realidade não é revolta social. Quando te falta educação, quando te falta saúde pública, que é a crise que os Estados Unidos vivem, né? A gente quando nós falamos aí a questão social, tu falasse no Chile, por exemplo, mas o Chile, antes do golpe militar, antes do Pinochet, que foi apoiado pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, a educação era gratuita. Tu tinha formas de jeito de alcançar o grau superior em termos de educação. Hoje em dia, depois do período militar, tudo é pago. E o sistema de saúde lá também. E eles acabam, agora com a pressão popular, estão tendo que ceder, né? Agora, existem algumas coisas assim muito engraçadas, por exemplo, os respingos que ocorrem, né? Na América Latina, os países que são teoricamente mais populares, eles deram uma freada agora nas suas ações, tanto a Venezuela, a própria Bolívia, né? Parece que sentiram um pouco o que vem acontecendo, mas não existe grandes mobilizações no sentido de contestar o governo, e sim no sentido de contestar o capital, o sistema, né? O sistema financeiro, que é dramático para nós, né? Mas é isso, eu peço para te fazer as tuas considerações finais, assim, te recebemos aqui com muita alegria, né? Nesse sentido que a saída para nós, para os trabalhadores, é a mobilização. E mais, assim, o que tem aí de convencional, o que tem de institucional
geral, que são as organizações que estão atreladas aos governos, elas não vão fazer mudança. Infelizmente, da forma que está colocado para nós temos que chegar a essa conclusão. Quem vai fazer mudança é o povo organizado na rua. Também não adianta ficar sozinho dando pedrada para tudo que é lado. Tem que ter uma certa organização. E o povo tem essa capacidade de se organizar, né? Está demonstrando isso. Com certeza. Acho que, enfim, o 15O ele não morre, né? O 15 de outubro não morre no sábado. Acho que foi um grande marco, inclusive, porque foi em mais de 1000 cidades, porém 1000 cidades que o pessoal conseguiu fazer o levantamento pela internet. Mas a gente sabe que teve muito protesto na China, que pela internet a gente não fica sabendo, né? Enfim, tem todo um controle ditatorial na China, que enfim é um país com trabalhos que cresce muito, né, em cima do trabalho escravo. A gente vê que os problemas da crise econômica que atingem fortemente a Europa, mais cedo ou mais tarde, provavelmente chegue no Brasil. A gente ainda depende muito da economia chinesa, porém a economia chinesa, né, fortalecida sobre o trabalho escravo, que vende para a maioria dos países capitalistas que estão atingidos pela crise, daqui a pouco também vai ter que diminuir as vendas, vai começar a crescer menos, então isso vai afetar o Brasil sim. O governo aqui já começa a fazer controles, né, seguir mais ou menos a cartilha mundial aí, porém não tão forte como a Grécia, que demitiu 30 mil funcionários públicos, diminuiu o salário dos outros, mas já vem algumas medidas, como congelar o salário do funcionário público por 10 anos, né? Congelar os servidores federais, se tu congelar por 10 anos, com a inflação a 5,5%, é praticamente diminui pela metade. Então o governo já tenta com formas mais sensíveis, né? Mas é que a luta continua, né? O 15 de outubro não morre no 15 de outubro, a gente vai seguir organizado, seguir fazendo as discussões com os diversos movimentos sociais, diversos sindicatos, diversos estudantes, diversos desempregados, não só pessoas de movimentos sociais organizadas, mas o povo de Pelotas em geral vai continuar sendo chamado, né, conclamado a ir para a rua, a mobilizar, a ocupar as praças e levar essa discussão para cada vez mais pessoas, para os 99% ser agentes dessa mudança e virar o jogo. Legalzão. Agora vamos passar então de imediato já para a última matéria nossa, que é a matéria da Festa das Crianças lá do Sindicato da Alimentação, que foi uma festa esse ano que ela extrapolou todas as expectativas. A categoria deu uma resposta para o sindicato muito expressiva. E nós colhemos algumas imagens, algumas fotos e vamos passar para vocês. Sindicato da Alimentação de Pelotas, a 20ª organizada pelo sindicato. A festa era em homenagem ao Dia da Criança e aconteceu das 2 às 6 horas da tarde, onde os trabalhadores puderam levar seus filhos para se divertir. A animação da festa ficou por conta dos palhaços Manduca, Panqueca, Adalto e Pipoca. Além da distribuição de brinquedo para as crianças, tivemos as mágicas pinturas faciais, escultura em balões, piscina de bolinhas e cama elástica. Mais de 1000 pessoas participaram desse grande evento, promovido pelo Sindicato da Alimentação para os filhos dos trabalhadores. Ano que vem tem mais. Estamos no horário já? A festa das crianças esse ano foi excepcional, assim, né? Nós nem fizemos tanto esforço, assim. Ela é uma festa tradicional, ela foi bem organizada, trabalhamos bastante nela, né? E nós esperávamos um público um pouco menor, o público foi muito maior do que nós pensávamos, mas não saiu criança nenhuma sem presente. A estimativa de público foi assim, ó, 500 crianças foi tranquilo. Se tu somar que cada criança vai acompanhada por pai e mãe, ou sua mãe ou só pai, ou vai pelos dois, o público extrapolou as 1000 pessoas, brincando, assim. Da categoria, identificados, né? Estamos aí com um bom poder de mobilização do Sindicato da Alimentação. Ainda hoje conversávamos nós aí para os atos que vão vir pelo futuro, e essa atual direção vai se manter, se tudo der certo no sindicato. Hoje em dia adquirimos a condição de colocar ônibus de novo de diretoria para qualquer lugar do país, porque temos bastante pessoas nos cercando e trabalhando em conjunto com nós. É isso? Estou no horário? Esse foi um programa, então, de responsabilidade dos Sindicatos Trabalhadores da Alimentação. Voltaremos na semana que vem, com certeza, com boas novidades. Um abraço a todos.